Bom, gente, bom dia. Eu sou Mariana, enfermeira da OPO. No momento, estou na coordenação de enfermagem, mas sou plantonista, tá? Essa parte da coordenação é só um plus, mas não é eu não saio do plantão para poder exercer só a coordenação. Então, a gente chega com a família já ciente de que seu familiar morreu, né? E a gente chega para oportunizar a doação de córneas, certo? Então, é um pouquinho diferente quando a gente tem a família do paciente em morte encefálica, tá? Porque aí essa família precisa entender essa morte. É uma morte que gera questionamentos, porque afinal de contas a família acabou de sair da UTI e viu seu familiar no leito, com todos os equipamentos, com o coração batendo, quentinho, tudo organizado. Como é que ele não está vivo? Como é que aquela pessoa está morta? Então, a morte encefálica ela gera muitos questionamentos em relação à morte. Então, eu digo que a entrevista de córnea ela é um pouco mais... eu não vou dizer fácil, mas ela nesse sentido de você não precisar explicar a morte, né? Então, a família já entendeu. Está morto, o coração parou, não tem mais o que fazer. Tá? Então, essa parte do entendimento da morte já passa um pouco, que é diferente quando a gente tem um paciente de morte encefálica. Como vocês vão trabalhar basicamente com o paciente já que teve PCR, ou seja, o paciente de coração parado, né? Então, ele já vai ter recebido essa notícia. Mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre comunicação. Por quê? Porque a comunicação realmente ela é uma coisa difícil e é o que falta muito nos dias de hoje. Quando a gente fala de uma comunicação não violenta, uma comunicação acolhedora, uma comunicação assertiva, uma comunicação em que você realmente promova o acolhimento. Então é isso que a gente precisa. A gente sempre quando vai fazer essa entrevista familiar, então eu sempre digo, acolhimento e entrevista familiar. Quantas vezes eu fui fazer uma entrevista e foi negativa, mas eu não deixei essa família, foi negativa? Tá, tchau. Não. Fiquei com essa família até a hora da liberação do corpo. Era minha função, né? Se a gente for ali para a função, o cerne ali, não, já tinha feito a entrevista, já tinha sido recusa, mas era uma família que precisava desse apoio. E isso é importante, porque talvez num outro momento essa família tenha um outro entendimento frente à doação. Tá? Então, do mesmo jeito que eu já ouvi pessoas dizerem assim, a gente doou do meu tio, mas a minha família já disse que não doa mais. Aí você vai perguntar por quê? Provavelmente porque houve alguma coisa ali, ou nessa entrevista, ou no pós, né? Então, assim, eu sempre digo, a gente trabalha, todo mundo aqui já trabalha, tem umas pessoas que eu sei que não, mas assim, todo mundo trabalha em algum hospital, em algum ambiente de UTI, então tem essa vivência. Então, a gente tem a vivência com a morte ali o tempo inteiro. E a gente sabe que, infelizmente, alguns comentários desnecessários surgem, né? Então, é tipo assim, já aconteceu comigo, corredor do Valfredo, uma família, né, vindo junto comigo, eu levando lá para a sala de acolhimento da OPO, passa um cirurgião lá do Valfredo, faz, captação, Mariana? Aí eu acho que eu arregalei tanto o olho para ele, que ele, na primeira porta que ele viu, ele entrou. E aí uma família achou para mim e fez, o que é captação? Aí nessa hora você gela, né? Então, aí é onde faz a diferença, por exemplo, de você já ir pensando como é que vai ser. Eu já fui pensando como é que ia ser quando eu chegasse lá na sala, né? Como é que eu ia reverter isso aí. Mas vamos lá. A gente precisa entender que a comunicação é um processo muito complexo, né? E envolve muitas coisas. Envolve crença, envolve percepção, envolve expectativa, envolve uma compreensão. Então, ela é um processo complexo. No nosso dia a dia de trabalho, a gente entende isso, né? Quando há uma comunicação que não é muito bem feita, às vezes até de uma medicação. Recentemente, eu estava
numa UTI, e aí eu estava escutando a médica dizer, olha, porque esse daqui está dizendo para diluir em 10 e fazer só tantos ml, não sei o que, estão fazendo os 10 ml. Então, quer dizer, houve ali um erro nessa comunicação. Certo? Aí depois você diz, não, a gente não está fazendo os 10, não, a gente está Ou seja, veja como uma comunicação que não é clara, como ela traz um transtorno. Então, a gente precisa entender que esse processo de comunicação, ele precisa ser claro, e ele envolve muita coisa, tanto as expectativas, as crenças, os valores de quem está comunicando, como do seu interlocutor. Não é isso? Então, tanto gera para a gente essa expectativa, essa crença que a gente tem, os nossos valores, como do nosso interlocutor, tá? A comunicação interpessoal não se trata apenas da transmissão e recepção de mensagens, como eu digo, vai muito além. A gente tem esse acolhimento, a gente tem toda essa questão que ela precisa existir, principalmente na área que a gente trabalha, né? A área da saúde e especialmente quando a gente fala de doação, tá? A gente sabe que, como eu já falei, a comunicação ela permeia todo o nosso processo, né, de trabalho, nosso processo profissional, e ela diz respeito ao ato de você se expressar, mas também permitir que o outro também se expresse, certo? E aí a gente tem a comunicação verbal, que é aquela feita por meio de palavras escritas ou faladas, e a não verbal, que aí é onde a gente, principalmente para o nosso processo, ela é muito importante. Que é o quê? É a postura, é o olhar, são as expressões faciais, é a gesticulação, tá? Então, assim, se eu estou entrevistando uma família e eu estou aqui, assim, fazendo caras e bocas para o que aquela família está me dizendo, claro que eles vão perceber. Como é que eles vão entender, né? Então, o meu corpo está falando. Se eu estou sentada e eu estou aqui de perna cruzada, de braço cruzado, então, isso não é uma postura de quem está aberto a um diálogo, tá? Está querendo acolher. Né? Se eu estou aqui olhando para o relógio, nem relógio eu tenho, né? Mas agora o celular, estou aqui olhando para o celular para a hora, para isso, então eu estou demonstrando o quê? Que eu estou impaciente, que eu não, né? Eu tenho alguma coisa mais importante para fazer do que estar ali. Então, assim, essa comunicação não verbal ela é extremamente importante para a entrevista, né? Então, como é que eu me coloco? Então, numa entrevista familiar, eu preciso estar como? Eu preciso estar aberto àquela conversa. Eu entro para uma entrevista, eu não tenho hora para sair, eu não sei. A entrevista pode durar 10 minutos. Já aconteceu comigo. Comecei, né? Quando eu disse, falei sobre doação, a família disse, não, se levantou e saiu da sala. E eu fiquei assim, tipo, ainda tentando entender o que tinha acontecido, né? Já aconteceu, tá? Mas já aconteceu de passar 1 hora e meia. Certo? Já aconteceu, tá? Diga. Mariane, em alguma vivência prática sua de comunicação não verbal, você já pegou um surdo-mudo, um mudo-surdo? Não. Nunca tive assim, a abordagem para uma pessoa, né, que surda-muda, por exemplo. Não. A gente teve uma filha que só tinha ela, autista. Mas que autista verbal e entendia e tudo, mas ela era autista. E aí, assim, é uma outra abordagem que é uma coisa que está muito mais comum, inclusive hoje a gente, né, se deparar com os neurodivergentes, né, e aí a gente precisa também entender isso aí. No caso dela, ela estava sozinha, né, então era mais complicado ainda. Chega, lá vou eu caindo. Bom, a gente falar sobre entrevista familiar. Então, como eu falei, a entrevista ela tanto serve para o paciente, para aquele possível doador em PCR ou em morte encefálica. No caso de vocês, vai ser em PCR, aquele paciente que, né, vocês receberam a comunicação, morreu, paciente X, idade, tudo está ali dentro dos pré-requisitos para ser um doador, vamos entrevistar a família. Então, é esse paciente, esse é o foco de vocês, né? O de morte encefálica, normalmente, a gente da OPA é que faz essa abordagem, né?
dessas famílias. Então, a gente oferece, nesse momento, todas as informações e suporte necessário para que a família possa tomar aquela decisão. Aí você diz, Mariana, mas como é que eu vou fazer de um paciente de córnea? A gente precisa minimamente se inteirar sobre aquele paciente. Então, eu preciso, quando eu vou entrevistar, antes de entrevistar a família, eu pego a declaração de óbito, tá? Eu vou olhar, eu vou ver a hora que foi o óbito exatamente, eu vou ver a causa. Não, mas eu já peguei essas informações. Mas dá uma olhada, se tiver oportunidade de conversar com a assistente social do local, se tiver uma psicóloga, se tiver até o plantonista, se for no UTI, se tiver a oportunidade de dar uma chegadinha lá para trocar uma ideia, até para saber como é que era o paciente, mais ou menos como é que foi a trajetória dele, se tem alguma ideia da família, quem era que estava vindo visitar. Por quê? Porque quando você vai conversar com essa família, você já tem uma noção de quem está lá. E outra, você vai conhecer o paciente. Minimamente. Eu sei que é mais difícil, eu estava até conversando com o doutor Anderson, que às vezes a questão, por exemplo, da sepse como contraindicação, às vezes a gente não consegue as informações necessárias, né? Quanto tempo estava tratando, ou não sei o quê. Então, assim, às vezes é mais difícil quando a gente chega para fazer só córnea, mas a gente precisa tentar ter esse mínimo de conhecimento sobre o paciente. Certo? Então, por exemplo, para a gente, quando é lá no Valfredo, é mais fácil. Eu entro no sistema, abro o prontuário, olho tudo, e aí eu vou para a entrevista já meio que sabendo o que é que eu vou encontrar, né? Mas, quando a gente não tem essa oportunidade de ter esse acesso tão grande, mas pelo menos conversar ali. Às vezes a assistente social, a psicóloga do serviço, diz assim, olha, não, essa família é assim, quem está vindo sempre é a irmã, né? Então, a gente vai conversando, certo? Mariana. Mariana, existe uma comunicação entre o médico que vai passar a informação da morte do paciente, dele até perguntar se essa família deseja fazer a doação? Normalmente não. Por quê? Porque precisa desse acolhimento. Então, veja, eu estou aqui, o médico chega e vai dizer, normalmente eu vou dizer mais ou menos como é que funciona lá no Valfredo, tá? Para a gente, que é a maior vivência da gente. Então, teve o óbito, preencheu a declaração de óbito, vai para o serviço social chama a família, tá? Quando a família chega, ela chama o médico no setor que for, certo? Para ele comunicar o óbito. Tá? Então, ele vai comunicar a morte à família. Quando ele comunica a morte, nesse meio de tempo, as meninas já avisaram para a gente, e aí a gente chega. Ou a gente chega junto e participa ali da comunicação, às vezes não dá tempo. Quando a gente chega, o médico já comunicou, e aí a gente vai conversar com essa família. Então, a gente vai ver como abordar essa família, mas normalmente como é que a gente vai abordar. Então, eu chego, me apresento e pergunto se eu posso conversar com eles um pouco. E aí, sento, e aí a gente vai conversar. Tá? Então, a conversa não é assim, olha, eu sou Mariana, eu sou enfermeira aqui do hospital, seu José, você é o que de seu José? Sou filha. Certo, seu José morreu, né? E a gente quer saber se quer doar as córneas. A conversa não é exatamente dessa forma. Então, a gente senta, conversa, pergunta quem é, o nome de cada um, e aí a gente vai, nesse momento, começando a criar o vínculo. E eu já tive o acessozinho que seu José entrou há uma semana atrás, teve um quadro de AVC, né? E aí eu digo, seu José entrou aqui, não foi no dia tal, teve um quadro de AVC, não foi isso? Os médicos vinham conversando com vocês o quê? Você vai estabelecendo aquele vínculo com aquela família, tá? Então, eu perguntei, os médicos estavam dizendo o quê para vocês? A família vai falar. Tá? E aí a família vai dizer, não, eu estava dizendo que ele estava grave, não sei o quê, parará, certo? Aí a gente vai ainda, a gente olha, infelizmente, o médico já veio conversar com você, já deu a notícia, né, que ele, tal hora, ele morreu, parará. Vamos lembrar de não usar palavras como a gente perdeu ele se foi, certo? Então morreu. Vamos dar o nome correto a aquele fato. Comunicação. Na hora, chega a ser junto com a assistente social, até lá no Valfredo, muitas vezes é na sala do serviço social, certo? Muitas vezes, mas outras vezes não. Por exemplo, quando é na UTI, o serviço social, a assistente social leva a família lá para a UTI e eles fazem a comunicação lá.
Aí depois retorna para o serviço social para receber a declaração de óbito. Aí normalmente é nesse momento do retorno que a gente chega, porque é quando as meninas dizem, eu estou com a família de fulano, o médico já comunicou o óbito, entendeu? Então é muitas vezes, por isso que eu digo, normalmente quando vocês chegarem, essa família já vai ter recebido essa notícia. Então a notícia do óbito já vai ter chegado, tá? Então eles já vão saber que o familiar deles está morto. E aí a gente entra com isso. Mas é isso que eu digo, não é essa coisa que você chegue de tipo assim, eu vim aqui fazer isso, eu vim aqui saber se você quer doar. Não, não é dessa forma, né, que a gente vai chegar. Mariane, quando então a gente vai abordar esse paciente, minha curiosidade, meu desejo é saber qual a primeira frase que eu vou ter que verbalizar. Porque, assim, até agora, então, eu tenho uma grande dificuldade de pensar em dar um bom dia a quem teve uma perda. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho, mas é exatamente isso. Os cumprimentos não são exatamente bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque, afinal de contas, não é um bom dia, não é uma boa tarde, nem boa noite. Não é isso? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí, aqui eu tenho os fatores de sucesso para uma entrevista familiar, né? A primeira coisa é uma predisposição para a doação, ou seja, se essa família já tem uma cultura, já tem uma predisposição a doar, é um fator positivo, tá? Então, a gente tem, eu tive, por exemplo, recentemente um paciente de morte encefálica, que a família queria doar, porque o paciente era doador em vida, tá? E só que aí era muito tempo para doar os órgãos, ele fez, eu posso doar só as córneas? Por quê? Porque era mais rápido, certo? Então, a família queria atender aquele desejo do paciente, certo? Em fazer a doação, mas pensar porque o corpo ainda ia viajar 10 horas para o interior da Bahia, não sei o quê, não sei o quê. Então, a família estava muito preocupada com essa demora, com os pais idosos, com uma série de coisas. Então, eles não deixaram de fazer a doação, tá certo? Mas também pensando no tempo. Então, ele perguntou, eu posso fazer? Eu disse, pode. Do mesmo jeito que eu já tive o inverso, paciente de múltiplos órgãos e disse, eu posso não doar as córneas? Aí eu disse, pode. Né? Então, pode. Era um rapaz de 16 anos, foi o irmão que disse, pode não tirar os olhos dele? Eu disse, pode. Aí ele disse, então tá certo. Então, do fígado, rim, coração, tudo menos as córneas. Tá? Mas quando você tem a predisposição, ou seja, já existe aquela, na família, aquela consciência da doação, isso é um ponto positivo, tá? A outra questão é a habilidade e conhecimento do entrevistador. Claro que quanto mais você entrevista, mais a gente tem essa habilidade. Quer dizer que você vai ter sucesso em todas as suas entrevistas? Claro que não, porque é multifatorial. Essa decisão ela é multifatorial, não depende só da minha habilidade, certo? Eu já tive entrevistas, por exemplo, em que quando eu terminei, eu disse assim, nossa senhora, que entrevista foi essa? Assim, sabe quando você... não sei, se perde, e aí o médico do serviço estava junto comigo, e aí ele se me atravessava, e aí depois para eu retomar, foi entrevista, e foi doação, e eu, tipo assim, você fica, meu Deus, e às vezes você faz uma entrevista, tipo, toda, sabe, no padrão, e no final não é doação. Então, assim, não é um único fator. Obviamente, é a experiência. E outra coisa, não existe entrevista igual a outra. Cada entrevista é diferente. Vocês vão vivenciar isso, tá? Então, as entrevistas, elas são diferentes. Então, eu às vezes me deparo com situações que eu digo, eita, assim, ali a cabeça tem que girar e dizer como é que eu vou me contornar isso, como é que eu vou sair dessa situação. Certo? Então, por exemplo, recentemente eu peguei um jovem, 22 anos, morte encefálica, família arrasada, mãe assim, destruída e tudo, e aí ela chegou para mim e fez altas queixas sobre uma plantonista da UTI que o paciente estava. O que é que eu pude dizer para ela? Eu tenho como justificar isso? Não, o que é que eu disse? Eu disse, a única coisa que eu posso pedir para a senhora é desculpa. Desculpa por esse comportamento. Na verdade, infelizmente, nem todas as pessoas têm uma habilidade para conversar, para comunicar uma má notícia. E essa pessoa, esse plantonista, ela tinha dito para mim mais cedo, eu não quero ter que comunicar a morte desse rapaz para a mãe dele.
Ou seja, era uma pessoa com questões, lembra? Crenças, valores próprios, e que para ela era uma barreira essa comunicação. E foi uma doação, esse paciente de 22 anos, certo? Então, assim, é uma questão que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Às vezes a gente entra para uma entrevista, tipo assim, isso acontece mais quando é morte encefálica, porque a gente já conhece a família do dia anterior, já teve um contato, a gente entra, tipo assim, certa que vai ser doação, e aí não é. E tem outras que você entra tipo assim, vixe, não, essa daí já tô dando como perdido. E aí quando você vê, você se surpreende, certo? E a outra coisa que é importante, qualidade na assistência hospitalar. Isso é importantíssimo. Ou seja, como foi essa assistência, como foram essas comunicações durante a internação. Então, assim, já ouvi muito, vocês trataram mal e agora que querem os órgãos, vocês estão tratando bem. Já ouvi. Desce assim no ouvido, né? Estrelado, porque no serviço público, infelizmente, a gente sabe que na grande maioria das vezes é verdade, o tratamento ruim, né? Muitas vezes é verdade, e aí é exatamente isso, você, né? E uma coisa que não dependeu de você, já aconteceu. Não é nem levando a culpa, a gente leva o chumbo, né? Mas, e querendo ou não, ali você está representando o hospital. Por mais que você não trabalhe, por exemplo, eu venho fazer uma entrevista aqui no Deoclésio. Eu não sou do Deoclésio, mas naquele momento eu estou dentro do Deoclésio com um paciente que está, né, uma família de um paciente que estava internado lá. Então, querendo ou não, eles ligam imediatamente, certo? Então, por mais que você diga que, se você disser que não é do hospital, mas você é, ponto. Então, você acaba levando essa coisa. Então, a gente tem aí o percentual de recusa, né? Para minha grata surpresa, quando eu fui atualizar esses dados desse slide, né? A gente teve uma redução de 2024 para 2025. Esses dados, os primeiros, né? São do Registro Brasileiro de Transplantes de 2025. Então, a gente teve uma redução no Rio Grande do Norte de recusa, de 66% para 53%. Então, isso me deixou extremamente feliz. A gente tinha esse percentual antes da pandemia, tá? Depois da pandemia, a gente chegou a 75%. Foi muito difícil e está muito difícil de baixar isso. As filas estão enormes, né? Eu acho que vocês já devem ter recebido o número de pessoas que estão aguardando por uma córnea, 630 e alguma coisa, agora eu não sei, porque, né, vai mudando. Janeiro, por exemplo, foi um mês muito bom de doação de córnea, né? A gente teve semanas de a gente ter 4 captações, o que não é o comum para a gente, certo? Atualmente, tá? Mas, assim, cair esse percentual de recusa é muito importante. Só para vocês entenderem, quando a gente fala desse percentual de recusa que o RBT faz, é só de morte encefálica, tá? Eles não fazem de córnea, certo? Porque não tem como fazer. Veja como é difícil. A gente não recebe a comunicação de todos os óbitos, como deveria, tá? Então, eu estava até conversando com o doutor Anderson, por exemplo, hospital privado. Rio Grande, atualmente, é o único que comunica os óbitos. Todos os outros, a gente não recebe comunicação. Então, eu não recebo comunicação do Hospital da Unimed, do São Lucas, da Promater, do Coração, certo? O Rio Grande é o único que comunica os óbitos, certo? Então, acontece nos particulares de chegar no... Sim. A gente é comunicado comunicou o óbito, a gente vai para fazer entrevista. Então, aquela comunicação, ligou ou via WhatsApp ou telefone. Óbito, nome tal, idade tal, hora tal, certo? Eu preciso nome, idade, hora e causa. São os hospitais privados, eles têm EDOT no papel. Elas não funcionam, exceto o Rio Grande, que tem uma atuação mais, assim, um pouco mais presente, mas os outros eles têm no papel porque precisa ter, é uma comissão que o hospital precisa ter, certo? Mas efetivamente dizer que funciona, não.
Eu falo isso porque eu trabalhei 6 anos em Fortaleza, em São Carlos, né? No hospital doador e transplantador. Então, a gente é muito efetivo, né? E aqui... Por exemplo, o Hospital do Coração, por exemplo, ele é transplantador. Ele era para, assim como o Rio Grande, ele era para ser um hospital que mais ativo. Eles não são punidos. Aí é a doutora Rogéria. Eu queria que fosse, mas não pode. E aí, cada nível eu repasso para o hospital, entendeu? E assim, o hospital privado, vamos agora falar uma coisa real, na realidade. O hospital privado, ele é uma empresa, certo? Então, ele não vai tirar, por exemplo, um enfermeiro de atuar na UTI, na emergência, para ele ficar só procurando óbito no hospital. Agora eu vou... A realidade é essa. Mariana, agora se essa CIDOC trabalhasse aonde, porque subentende-se que no hospital aqui citado, o nível de saber sobre transplante é bem maior, né? Seria, eu creio que 85% das doações, já que o conhecimento de transplante, de doação, é maior em pessoas mais esclarecidas. Então, esses que foram aqui citados, essas é um trabalho, é um trabalho incansável, assim, a gente se a gente parar um pouquinho, a gente perde ali aquela constância, entendeu? Se tivesse um contato no hospital, não precisaram eles buscarem, mas a gente ligando, né? Se tivesse alguém que... Mas é exatamente isso. Por exemplo, eu conheço o enfermeiro da EDOT do Hospital do Coração. Inclusive, ele trabalha comigo no SAMU. Né? Eu sou enfermeira do SAMU também. E aí, às vezes, quando eu falo com ele, só para vocês terem uma ideia como é diferente a atuação, tá? Quando eu falo com ele, eu digo, não, porque tem um protocolo aí, ele tá, vou procurar saber. Ele não estava nem sabendo. As pessoas do próprio hospital não têm como referência. Por quê? Porque ele é um enfermeiro da emergência, da UTI, sei lá, nem sei de onde ele é mais. Entendeu? Então, assim, ele não é um enfermeiro da EDOT para dentro do hospital. Ele é daquele setor específico que ele trabalha. Entendeu? Então, a referência é sempre a gente. Mas é isso que eu digo, de óbito, de coração parado, a gente não é avisado. Entendeu? Por mais que a gente... Aí vocês vão dizer, vocês nunca fizeram curso lá não? Incansáveis vezes. Aí quando a gente vai, todo mundo se compadece, acha tudo muito lindo, mas na prática não funciona, tá? E aí os motivos de recusa, basicamente e na sua grande maioria, desejo do corpo íntegro, certo? Então vamos lá. Para a córnea, o que a gente escuta? E esse desejo do corpo íntegro vem muito relacionado com a religião. Aí vocês vão perguntar assim, existe alguma religião que é contra a doação? Nenhuma. Pelo contrário, se prega o amor ao próximo, a solidariedade, a ajuda, tudo isso, certo? Mas as pessoas muito religiosas, eu já escutei, essa é a frase que eu mais escutei. Mas minha filha, como é que ele vai enxergar Deus quando chegar no céu? Aí me diga uma coisa, sugestões, o que você diz numa hora dessa? Eu vou dizer o quê? A senhora está errada, porque o que vai para o céu não é o... É a crença, minha gente. Lembra da crença? Não tenho muito o que dizer. Né? Eles doam órgão, sim. Eles não recebem sangue. Eles recebem órgão, eles não recebem sangue. Aí você vai dizer, mas o órgão não tem sangue? Mas é porque durante a captação a gente aspira o sangue e coloca uma solução de preservação. Aí você vai dizer, vai sangue? Vai, mas não o sangue circulante, o sangue, né, numa grande quantidade. Aí vai, entendeu? Mas, então é isso. Então não existe nenhuma religião que seja contra, tá? Mas existe muito esse apego, né, dessas questões. Eu, por exemplo, uma vez ouvi o seguinte, minha filha, olha, se Deus fez a pessoa desse jeito, é porque ela pode viver desse jeito. Então, se Deus fez a pessoa sem uma perna, é porque ela pode viver sem uma perna. Se fez ela sem enxergar, é porque ela pode viver sem enxergar. Então, assim...
Aí é por isso que eu digo, numa hora dessa a gente tem que o quê? Entender que cada um tem uma crença, cada um tem um valor, cada um tem um entendimento e tem uma opinião. Então eu não posso chegar e colocar, por exemplo, a minha crença, a minha opinião diante daquilo em cima do que a pessoa acha. Então, assim, se é a opinião dela, certo? Então, assim, se você, por exemplo, a gente passou recentemente uma situação dessa com um motorista lá da Central. O irmão dele teve um episódio de uma queda, um AVC, etc. Evoluiu para morte encefálica, certo? E os filhos, no caso os sobrinhos dele, optaram pela não doação. Ele ficou desesperado por duas coisas. Um, porque não tinham feito efetivada a doação. E o outro, o que é que a gente ia pensar dele, ou seja, o irmão dele tem morte encefálica e não doa. E ele motorista da Central de Transplantes. Tipo assim, como é que ele ia encarar, né? Como é que ia olhar para ele? E a história é exatamente essa. Do jeito que você é a opinião dos seus sobrinhos, não é cada um tem a sua opinião. A gente não pode interferir nisso, tá? E precisa entender. Eu sei que dentro da gente, quando a gente escuta algumas falas dessas, a gente fica assim, meu Deus do céu, né? Tipo assim, a gente pensa, não vou dizer porque a gente é ser humano, tá, gente? Mas aí a gente não vai externar isso aí, certo? Bom, falando da entrevista propriamente dita, certo? Então, existe uma receita? Não existe receita de bolo, certo? Porque, como eu disse, cada família é uma família, cada situação é uma situação, certo? São situações, às vezes você vai chegar e vai ter uma família que vai estar, assim, como, por exemplo, essa recente que eu tive de um rapaz de 22 anos, filho mais novo, único homem, não sei, nanã. Então, assim, tava uma comoção natural, esperada, mas, assim, aquela situação que é difícil de você, né, conversar, certo? Mas e aí que no final, tudo ok. E você vai ter aquela que você chega e a família, tipo assim, está de boa, né? Ou seja, tá tranquila, tipo, tá... Então, assim, cada situação é única. E outra coisa, a reação das pessoas também. Cada pessoa tem uma reação frente ao luto, certo? Então, a gente, eu acho que aqui, ou já ouviram falar, ou conhece alguém, por exemplo, que ri em velório. Aí tem gente que diz o quê? Os mais antigos, isso é um desrespeito, né? Nem respeita o morto. Não, gente, é a expressão. Tem gente que tem esse tipo de reação, né? De rir, enfim. Tem gente que o quê? Que se fecha, que não chora. Já tem gente que chora, que grita, que se joga no chão. Cada um vai ter um enfrentamento. E cada um vai ter um tempo para o quê? Para ressignificar esse luto, certo? Então, nem todo mundo vai ter o mesmo tempo para esse entendimento, para esse processamento dessa perda, né? E aí a gente lança a mão na hora da entrevista existem alguns protocolos de comunicação de más notícias, certo? O que a gente normalmente utiliza é o protocolo SPIKES, certo? Que ele tem ele foi criado, na verdade, para a oncologia, certo? Na década de 90, se eu não estou enganada. Para os pacientes oncológicos, ou seja, para comunicar os diagnósticos e prognósticos de pacientes oncológicos, certo? Só que ele é perfeitamente utilizável para várias outras comunicações, inclusive comunicação de óbito e para nosso sequencial, vamos dizer assim, de entrevista também, certo? Só que aí com algumas adaptações. Por exemplo, na hora que a gente fala aqui que os objetivos, tem 4 objetivos principais, onde você tem que recolher as informações do paciente, aquilo que eu comentei, ou seja, a gente precisa minimamente ter alguma coisa sobre aquele paciente, até para a gente ter como puxar a conversa com a família, porque senão você não consegue estabelecer um diálogo, exatamente. Vai chegar e vai dizer, pois é, seu José, né, morreu, sinto muito, e aí, depois? E aí agora eu quero o quê? Eu quero oportunizar para a família a doação. Como é que eu entro nesse assunto? Certo? Então eu preciso conhecer minimamente para fazer uma pergunta para a família, deixar o familiar falar, porque aí quando ele fala, eu já sinto como é que era o paciente,
né? Porque, por exemplo, na hora da entrevista, às vezes os familiares começam a falar uma coisa que não tem nada a ver, mas que dali a gente tira o quê? Várias percepções e várias informações para a gente colocar. Então, diz, porque olhe ele uma vez, fez não sei o que, aí conta uma coisa, né, que ele ajudou não sei quem, você, opa, olha aí, ajuda. Então, aí você diz, como ele gostava muito de ajudar, então eu já uso isso, essa informação. Então, entende como é importante a gente deixar a família também se expressar, né? A outra coisa é transmitir as informações médicas, que no caso do paciente de córnea, já vai ter, essa informação já vai ter sido transmitida, ou seja, ele já vai saber da morte, ele já vai saber, o familiar já vai saber, né? Aqui onde a gente diz proporcionar suporte ao paciente, a gente transfere para a família, porque o nosso paciente ele não tem participação ativa no processo, visto que ele está morto. Então, o nosso suporte é todo voltado para a família, certo? E induzir a colaboração no desenvolvimento de uma estratégia e de um plano de tratamento futuro, que aqui seria para o paciente. No nosso caso é o quê? É ajudar essa família, dar esse suporte para que eles tomem a melhor decisão quanto à doação, certo? E aí a gente tem aqui as etapas, né, do mnemônico Spikes, né? Vocês estão vendo ali a primeira letra de cada etapa o que faz, dá nome ao protocolo, né? Onde a primeira, vocês estão vendo que tem a parte em inglês, certo? A gente vai ler em português, certo? A primeira coisa é planejando a entrevista, certo? Eu preciso planejar a entrevista. O que é planejar? Recolher as informações que eu posso, organizar o ambiente, certo? Eu vou chegar, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do Deoclésio, que é, né, mais aqui. Então, eu vou chegar no Deoclésio, vai ter uma família, eu vou pegar ali no corredor da urgência e vou conversar com a família ali no corredor, em pé. Não tenho condição para isso. Ah, Mariana, mas a gente vai chegar e vai fazer como? Se o hospital não tem uma sala própria para isso. Serviço social, psicologia, um consultório vazio, qualquer lugar que você possa, né, qualquer ambiente reservado que você possa ir com essa família, sentar com todo mundo e conversar. Vou passar aqui só para a gente ver. Essa aqui é a sala lá da OPO, certo? A nossa sala de acolhimento, lá no Valfredo. Então, vocês observam que a gente tem diversos locais para sentar, porque eu não sei exatamente quantas famílias vão ser. O ideal é que estejam todos sentados, certo? Ah, Mariana, mas o familiar não quis sentar, mas aí você senta. O núcleo familiar, tá? Então, assim, antigamente se dizia o seguinte, se tiver 20 pessoas, você vai botar as 20 pessoas dentro da sala e vai conversar com todo mundo, certo? Na verdade, hoje a gente dá prioridade ao núcleo familiar. Então, se tiver pai, mãe, ou esposo, esposa, né, filhos, então esse é o núcleo. Ah, mas tem um amigo que você percebe que é quem está, tipo, resolvendo tudo, está dando aquele suporte, ele é que está vendo tudo, esse amigo vem também. Pode ajudar, gente. Certo? Esse amigo vem também, tá? Às vezes é um sobrinho, aí você vai dizer, não, mas não é parente nem de primeiro nem de segundo grau, mas é aquela pessoa que está ali agilizando tudo. Então, a pessoa que é importante para a família, naquele momento a família está confiando muito naquela pessoa, certo? Então, e se a família for grande, aí, por exemplo, eu fiz uma entrevista uma vez que era a mulher, a esposa, aí, eu não me lembro se eram 4 ou 5, eram 5 filhos, então só aí já são 6 pessoas. Aí tinha um irmão, já são 7, certo? E tinha um monte de gente lá fora, eu entrei com esses. Certo? Quando eu dei a notícia do óbito, que era uma morte encefálica, aí pronto. Aí a própria família saiu lá, ia lá fora e vinha trazendo todo mundo. Eu pensei que não, a sala estava assim, pipada. Entendeu? Mas é aquele negócio, para a família, foi importante para eles nesse momento. Então, mas assim, num primeiro momento, e aí na hora de decidir sobre a doação, a própria família pediu para todos os outros saírem e ficou só o núcleo, tá? E aí foi uma coisa interessante, só para a gente rir um pouquinho, foi nessa entrevista que
eu vi tinham duas senhoras, né? Duas mulheres chorando assim, copiosamente, querendo desmaiar e passando mal e todo mundo acudindo. E eu pensando, e eu sem saber quem era, porque tinha sido dessa leva que tinha vindo num segundo momento. E eu sem entender quem era, eu tinha saído para levar a esposa para visitar o paciente. E voltei. Quando eu voltei, estava essa comoção, esse negócio. Eu disse, meu Deus, deve ser irmã. Não, minha gente, era cunhada. Vocês entendem que cada um tem uma... Aí eu fiquei me perguntando, quase que eu fui lá no falecido e disse assim, acorde e me conte que babado é esse, que suas duas cunhadas estão chorando mais do que o resto da família todinho. Mas enfim, na verdade, assim, vocês entendem que cada um tem um enfrentamento. A esposa chorava, os filhos choravam muito, né? Por exemplo, a filha mais nova, mais fragilizada do que os mais velhos. Por quê? Porque já tem outra maturidade, não é isso? Então, cada um tem um enfrentamento. Caso esse paciente, não tenha familiares com um determinado estado, só tenha pessoas próximas como um amigo. Aí essa pessoa pode assinar. Não. A gente vai falar quem pode assinar, tá? Mas parentes de primeiro e segundo grau, certo? Nessa ordem, tá? Então, a gente vai ter um slide sobre isso, certo? Mas, assim, parentes de primeiro e segundo grau. Então, sobrinho, tio, certo? Nada disso. Não tem. Certo? E as pessoas que não têm família. Tipo assim, ele era sozinho. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não casou, não tem filho, não tem irmão. Era só não tem ninguém. Só tem um vizinho, que era quem estava com ele. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Aí a gente pode até judicializar. Porém, para a córnea, isso é mais complicado, porque leva muito tempo. E aí a gente não tem esse tempo hábil. Visto que a maioria dos hospitais não vai ter câmara fria, para a gente ter aí 12 horas de tempo de espera, né? Caso esse falecido tenha um documento de consideração mesmo. A lei, ela exige assinatura da família. Não tem, infelizmente não tem. Certo? Não. Por exemplo, vamos voltar de novo para o Deoclésio, tá? Chegou um paciente, uma pessoa lá, um jovem agora lá, vítima de ferimento por arma de fogo, certo? Chegou lá sem identificação, morreu. O serviço social começa a buscar, não aparece ninguém. Deu as 6 horas do óbito, não tem mais como entrevistar. Não apareceu a família, ele não tem identificação, ninguém sabe nada, como é que a gente vai fazer? Certo? Por exemplo, vou transferir para morte encefálica, que é mais comum. Chega esse mesmo paciente, tiro na cabeça, não morreu, vai abrir protocolo de morte encefálica. Ele não tem identificação, não tem um documento com foto, eu não posso fazer o protocolo, eu não sei quem é essa pessoa. Certo? Porque veio um amigo e disse que o nome dele era Paulo José da Silva, certo? E se não for Paulo José da Silva? E se tiver outro sobrenome, se tiver outro nome, a idade, eu não sei data de nascimento, eu não sei. É sem identificação. Como é que você vai? A primeira coisa que a gente tem é identificação. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber no caso de óbito? Nome. Se eu já não tenho o nome, você vai dizer, mas como é que vai? Para o ITEP vai. Não identificado. Entendeu? Na verdade, fica no hospital tentando identificar até depois de um tempo, eu não sei exatamente quantos dias depois é que eles mandam para o ITEP como não identificado. Mas você entende que não tem. Se não tem identificação, a gente não tem como fazer, tá? Bom, gente, então essa daqui é a sala da OPO, certo? Que a gente traz as famílias para cá, um ambiente reservado, e aí a gente acolhe a família aqui e faz a entrevista. Então, quando vocês estiverem nos hospitais, tentem minimamente proporcionar um ambiente semelhante, ou seja, sem birôs e sem mesa entre vocês e a família, certo? Porque na hora que você bota uma mesa, você cria o quê? Uma barreira. Você está dizendo o quê? Você está aí, eu estou aqui. Eu me coloco numa posição de distanciamento. Eu não quero muito envolvimento com você. Estou aqui conversando, mas existe uma barreira aí. Então, Mariana, mas aí a sala de serviço social sempre tem uma mesa, né? Aí eu puxo as cadeiras aqui, ó, a mesa, puxei a cadeira aqui, puxei outra ali, puxei outra aqui, e a gente senta aqui na frente da mesa, certo?
não tem cadeira para todo mundo. Como é que você vai fazer? Normalmente, eu peço desculpas à família e digo que deveria ter a cadeira, mas infelizmente naquele momento, né, o hospital não conseguiu me proporcionar, me conseguir essas cadeiras. E aí, a gente, enfim, fica alguém em pé, né? Mas assim, a gente vai tentando se ajustar com o que a gente tem, tá? A outra coisa, ainda sobre planejar a entrevista, eu preciso me planejar. Quando eu vou para uma entrevista, eu já vou também me planejando, ou seja, a minha emoção, tá certo? Eu vou planejando, por exemplo, que eu não vou com vontade de ir ao banheiro. Lembra? A entrevista pode durar 15 minutos, pode durar 1 hora. Aí imagina eu na entrevista assim, né? Querendo... Então, é uma coisa que vai me incomodar. Eu não vou fazer uma entrevista tranquila, tá? Então, a gente precisa se organizar para isso também. Já aconteceu lá no Valfredo de, por exemplo, as meninas trazerem uma família, colocar na sala e eu dizer, vou no banheiro, me dê 5 minutos. E aí, vou, tarará, volto, tomo uma água e entro para a sala. Porque aí nesse momento, você também se preparou. Então, quando vocês forem acionados, vocês já vão se preparando para isso, tá? E vocês que vão captar, ainda tem mais um tempo. Então, fome, banheiro, tudo isso é importante, tá resolvido antes de ir, certo? Isso também é um planejamento. A questão do cumprimento, certo? Como é que eu vou cumprimentar essa pessoa, esse familiar, quando eu chegar, como eu abordar? Isso também isso a gente treina, tá, gente? É treinamento. Porque todo mundo, não se culpem por isso. Cada um de vocês, em algum momento, vai chegar e vai dizer bom dia. E na metade do dia vai se lembrar que não podia ter dado bom dia. Não tenta consertar. Segue o fluxo. Certo? Segue o fluxo. Ah, Mariana, mas e se o familiar me der bom dia? Responda com um sorriso. Responda com uma mão no ombro. Certo? Isso é treinamento, tá? Todo mundo já fez isso. Já dei bom dia, já... E a empolgação, e perguntar como é que você tá? É natural, gente. Se eu encontro você, eu digo, bom dia, como é que você tá? Não faz quanto tempo que a gente não se... Não é natural? Né? Do trato é natural. Então, como é que a gente aborda? Olá, eu sou Mariana. Compreende? Olá, oi. É assim que eu vou me colocar para a família, tá? Eu sou Mariana, sou enfermeira. Eu posso dar uma palavrinha com vocês? E aí, vamos nos acomodar. Vamos para o lugar que a gente vai conversar, senta, e aí eu pergunto, vocês são os familiares de fulano? Assim, a senhora é quem? A senhora é quem? Né? O nome e o parentesco, para eu entender quem é que está ali, para eu saber o nome, para eu começar... Como é teu nome? Giovânia. Para eu chegar e dizer, Giovânia, tarará, certo? Veja como é diferente de eu simplesmente não chamar por nome nenhum, não perguntar nada, é totalmente impessoal. Então aqui eu já estou estabelecendo, Giovânia já está virando ali... Né? Eu já estou criando ali o vínculo, tá? A segunda coisa é avaliando a percepção, né, do familiar, ou seja, como é que o familiar está, como é que ele está entendendo aquela morte, como é que aquilo está impactando ali naquele momento, certo? Então, isso, gente, vocês vão começar a perceber isso. No início é mais difícil, depois vocês já vão percebendo como é que tá você vê que sempre vai ter um que vai estar querendo resolver a funerária, o não sei o quê, o resolutivo. Aí sempre tem o outro que está mais choroso. Então a gente vai tentando juntar e vai percebendo como é que tá aquilo ali. Tá? E aí a gente vai conversando com a família, ver um próximo passo, o desejo de saber daquela família. Então, como eu disse, a gente vai criando esse vínculo, perguntando que entrou no hospital, como é que foi, né? Aí a gente já começa a perguntar, já começa a fazer a entrevista social um pouquinho antes até mesmo da doação. Mas ele era hipertenso, ele era diabético, tomava o remédio direitinho. É uma forma de você criar esse vínculo. Eu preciso ter assunto, né, com aquela família que eu estou vendo pela primeira vez. Nunca vi, nem eles me viram, nem eu os vi, né? E aí você vai transmitir essas informações, essa notícia, na verdade, a notícia já foi dada, mas aí como é que eu vou entrevistar? Olha, antes de tudo, primeira coisa, sempre se coloque à disposição e preste os seus sentimentos. Então, assim, eu gostaria de prestar meus sentimentos a vocês, né, pela perda, etc. Mas também gostaria de conversar sobre uma possibilidade. E aí eu entro
Doação. Existe a possibilidade de realizar a doação de córneas, certo? Não é mentir, mas a gente omite uma informação. Se a família pergunta, a gente diz a verdade. Se a família não pergunta, não precisa para que explicar com tanto detalhe. Que é o quê? Sobre a enucleação, sobre a retirada do globo ocular. O que é a córnea? É a pelezinha da frente do olho. Aí se a família perguntar, mas tira o olho, a gente faz, tira, certo? Mas se a família não perguntar, eu preciso sair dizendo, veja, informação demais também atrapalha, certo? Aí como é que vai ficar depois? Aí eu vou dizer, aí o médico fecha, dá um pontinho com um fiozinho da espessura do cílio, fica fechadinho, não fica o buraco, certo? Então tudo isso a gente tem, por quê? Porque o que é que fica exposto, gente? Né? Durante todo o velório, tudo aqui, as pessoas vão lá para ver, para olhar, né? Para se despedir. Imagine chegar e ter uma deformidade causada por uma captação, né? Por uma enucleação. É complicado. Já aconteceu do captador ter que ir no velório porque estava sangrando? Já. Mas não é o nosso, uma vez, né? Não é o comum, certo? E aí eu vou transmitir essas informações, certo? Vou validar as expressões e os sentimentos. Cuidado para não... É difícil quando a gente lida com a dor do outro, né? Incomoda. Não incomoda? Vamos fazer aqui uma avaliação. Incomoda. Se eu vejo uma pessoa que acabou de receber a notícia de morte e ela está chorando, gritando, aquilo incomoda. A gente precisa ser sincero com nós mesmos, certo? Você fica meio num primeiro momento, não é isso? A gente precisa entender que vamos colocar no lugar do outro. E se fosse eu, como é que eu estaria? Será que eu estaria muito diferente disso? Né? Então, assim, é importante, por exemplo, quando eu vejo a situação, vou reportar, porque foi a última entrevista mais assim... que eu saí do hospital assim, né? Você sai consumida, na verdade consumida, emocionalmente falando. Do rapaz de 22 anos, era a mãe, super jovem, e a irmã grávida de 6 meses. Então, assim, veja que era uma situação bem complexa. Detalhe, ele teve um acidente, ele melhorou, chegou a ser extubado, certo? E aí teve uma piora e morte encefálica. Então, veja a reviravolta. Então, essa mãe viu ele melhorar, certo? E aí, num belo dia, ele piora. Quando ela entra para a visita, ele está entubado de novo, tarará, tarará, tarará. Então, assim, é complicado, tá? E aí, 2 dias depois, morto. Aí eu quero que essa mãe deste jovem de 22 anos esteja como? Ela certamente não vai estar feliz, certamente ela não vai estar tranquila, né? Então, assim, as pessoas... Aí, outra coisa, não vamos fazer julgamentos. Menina, pelo amor de Deus, mas também o paciente tinha 70 anos, tinha AVC, tinha não sei o quê, tava não sei o quê, tá... Não interessa. Quem ele era? Era o pai daquela pessoa. Fim. Né? Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. A gente precisa sempre validar essas emoções, tá certo? Por isso que eu digo, a gente fazer entrevista não é fácil. É a parte mais difícil do processo. Eu garanto a vocês que... Vou falar aqui bem assim... Vixe, tá gravando, não posso falar não. Eu garanto que a captação... Eu ia dizer arrancar o olho. A captação é o mais fácil. Porque é técnica. Certo? É desagradável o ambiente muitas vezes, porque entrar em necrotério, tarará, não é o melhor dos ambientes, certo? Mas a técnica, a ação, tranquila. Nada que seja muito diferente do que quem trabalha já viu, certo? Mas lidar com a emoção, principalmente de outra pessoa, é muito difícil, tá? Então, a parte da entrevista é a mais complexa. Certo? E aí, no final, a gente vai resumir e traçar essas estratégias com a família, tá? Que é o quê? Muitas vezes vem as perguntas, como é que é, quanto tempo demora, etc, etc, tá? Então,
é essa questão. Eu não sei, inclusive, não sei, eu acho que isso a gente vai perceber com o tempo se seria adequado, não sei, de dizer assim, não, porque sou eu mesmo que vou fazer na hora da entrevista, entendeu? Se não pode parecer uma coisa, forçar, como se você estivesse forçando a situação. Entende? Eu acho que é isso aí vocês vão perceber com o tempo, porque, por exemplo, hoje, na situação atual, o que a gente tem, certo? Olha, demora entre 2 e 3 horas, dependendo do lugar. Por exemplo, se for aqui em Parnamirim, vou usar o exemplo do Deoclésio de novo, só que no Deoclésio aí tem tudo, né? Sai lá do UOL, certo? É isso que eu estou dizendo. Veja, hoje eu tenho isso. Vai sair lá do UOL para cá. Então, vocês vão ter essa grande vantagem. Não, demora... No máximo 1 hora está tudo liberado. Olha aí que maravilha. Porque, entenda, a família, o familiar muitas vezes ele quer doar, mas ele fica pensando nisso. Entendeu? Aquele negócio, eu já chamei a funerária, mas entenda, quando a pessoa quer doar, não tem nada que atrapalhe. Quando tem aquela cultura da doação, lembra a predisposição? Porque, por exemplo, eu já tive vezes de a funerária chegar e o próprio familiar foi lá e disse, olha, vocês vão esperar porque eu resolvi fazer a doação. Entendeu? Então, assim, e tem uns que dizem, não, porque a funerária já está aí. Então, esses é porque é aquele que não tem assim, olha, mas a gente conversa com eles, eles esperam, né, tal, não sei o quê. Tem tudo isso. Uma coisa importante em relação que a gente vai conversar, deixa eu passar aqui. A questão de quem pode autorizar, né, a doação. Então, às vezes, por exemplo, eu tive um recente que só tinha um filho, certo? Presente. E tinha mais 2, então eram 3 filhos, tá? Então, é importante que esse filho que está lá, ele converse com os outros 2, mesmo que seja por telefone, para que eles tenham ciência da doação e estejam de acordo, tá? Então, o que a gente tem muito? Um quer e o outro não quer. E aí, como é que faz? Quando um exemplo, são 2 filhos, um quer e o outro não quer. No primeiro momento, a gente tenta reverter essa negativa, entender por que esse não quer. Qual é né? Às vezes o obstáculo, exatamente. O que ele pensa acerca da doação? A gente tenta reverter aí. Não conseguiu de jeito nenhum, não quer, não tem a doação. Tá? Porque, veja, a doação, ela vem para trazer um conforto, para trazer essa coisa de, não, ajudei, ele vai estar vivo em alguém, todas essas questões, tá? E aí não vem para trazer uma briga familiar. Já estão passando por uma perda. Então, assim, a gente está perdendo nossa mãe. Aí os 2 irmãos vão brigar? Não existe essa coisa do peso. Não, se tiver um que não queira, a gente tem que tentar reverter. Se for meu marido e eu quero doar, aí eu faço com os filhos ou não? Não existe quem pode mais, certo? Não existe quem pode mais, tá? Vamos imaginar que você esteja lá sozinha, certo? Você está lá, você é esposa, está lá sozinha no momento. Eu vou doar. Ok, você assinou, você está lá, você é esposa, parei de primeiro grau, decidiu. Normalmente a gente pergunta, tem filhos? Tem, você quer falar com eles? Teve uma vez uma que disse assim, eu posso até falar, mas quem vai decidir sou eu. Certo? Mas aí é uma questão dela com a família dela. Se ela quer comprar de repente esse desconforto, aí mas eu não posso proporcionar isso, incentivar isso, certo? Aí ela foi, ligou e disse, olha, não sei o que, porque eu vou fazer a doação. Ela já foi dizendo que ia fazer, entendeu? Mas por exemplo, você está sozinha, você assinou a doação, certo? Por lei. Pronto, por lei tá ok. Se depois alguém vier questionar, você tem um documento, que é esse que vocês receberam aí, termo de doação. A gente vai falar um pouquinho, tá? Então, a gente tem aqui que a retirada dos órgãos tecidos, né, no caso da córnea, é o consentimento livre e esclarecido da família, tá? Então, não tem carteira de identidade, como é que é? Testamento. Não, testamento não, como é que é, meu Deus? Digital, que tem agora. O AEDO,
certo? Que é autorização... Peraí, calma. Autorização... Nem eu sei, porque é uma coisa que nem foi divulgada, que ninguém sabe. Chega de doação... Como é que é? Autorização eletrônica de doação de órgãos. Autorização eletrônica de doação de órgãos. Procurem na internet, certo? Existe. Você tem que fazer, aí faz uma chamada de vídeo com cartório, faz não sei o quê. Aí você vai dizer, e para que serve isso? Serve para um dia a gente ir lá, entrar no sistema e ver que Geovânia botou lá que ela é doadora. Mas e se a família dela disser que não quer? Não. Acabou-se. Não doa. Eu preciso da assinatura da família? Para que serve? Isso, era isso daí. Para que serviria isso, tá? Para que serviria isso? Mas é exatamente. Para que serve isso? Se eu sei, se o esposo de Geovânia sabe que ela é doadora, ou a mãe dela, ou a irmã dela, ou o filho dela, sabe, ok. Chega lá na frente. Mas se ele não sabe, eu tenho esse cadastro dela, eu digo, olha, ela fez isso aqui em vida, então ela gostaria de. Então fica mais fácil para a família, porque muita família diz, eu não sei o que é que ele... A gente nunca conversou sobre isso. Então veja que recai sobre aquele familiar o peso dessa decisão, única e exclusivamente. Já aconteceu e aí a gente sai da sala. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês à vontade, vocês conversem, eu estou aqui em frente, estou aqui na sala ao lado, enfim, para onde vocês forem ficar, e aí sai da sala e deixa lá. Aí muitas vezes a família, pronto, ontem eu estava conversando com a colega de terapia, ela falou para mim, né? Mas aí eu vou dizer, é assim, eu não tenho como afirmar 100%, tá? Mas a grande maioria faz o último desejo, certo? Então, se a família dela sabe que ela é doadora, se acontecer esse momento lá na frente, eles vão acabar doando, mesmo contra a vontade deles. Por quê? Porque eles vão fazer o último desejo dela. Qual era o último desejo dela? Ser doadora. E o inverso também é válido. Eu já peguei, por exemplo... pessoas que eram doadoras, ali o familiar era doador, mas disse, minha mãe sempre disse que não queria que doasse nada, então eu vou respeitar a vontade dela. Ele disse, ele olhou para mim e disse, eu sou doador, eu quero que, ele pode tirar tudo meu que prestar, mas minha mãe sempre disse que não queria, então eu vou respeitar. Então o inverso também é verdadeiro. Né? Então a gente tem isso. E aí vamos lá, quem é que vai autorizar? Cônjuge, né? Companheiro, parente. Mariana, companheiro. Como é que é companheiro? Que a gente consiga estabelecer que existe um vínculo, né? O namorado de 6 meses não é companheiro, mas às vezes eu já peguei famílias que nunca, casais que nunca casaram, mas tem filho, tem não sei o que, não tem mais, não precisa provar mais nada, certo? Essa pessoa é um vínculo reconhecido, né? Companheiro ou de parente consanguíneo, precisa ser maior de idade, obviamente, na linha reta ou colateral, ou seja, de primeiro grau até o seu segundo grau. Então, quem é parente de primeiro grau? Pai, mãe, filhos, cônjuge, tá? Cônjuge, entenda-se companheiro, certo? Então, temos isso. Parentes de segundo grau, irmãos. Todo mundo se surpreende. Ninguém aqui se surpreendeu que irmão é parente de segundo grau, porque todo mundo acha que irmão é parente de primeiro grau, e não é. Irmão, avô e avó. Tá? Então, essas pessoas são parentes de segundo grau. Vocês vão observar que aí no termo de doação, certo? Que vocês receberam, tá? Ele é bem autoexplicativo, não tem muito o que se embananar, mas a gente vai dar uma faladinha sobre ele. Não, o outro. Termo de doação, certo? Vocês vão observar que o primeiro espaço, né, ele fala sobre os dados do doador, então você vê aí nome, RG, CPF, endereço, data de nascimento. Vocês vão ver que o que vocês receberam ainda está com RGCT aí, porque são os antigos que ainda tem lá na OPO, e aí a gente ainda não mudou, a gente está mudando para os próximos, né, que a gente imprimir, tá?
E aí vocês vão ver todos esses dados. Depois vocês vão ver aí que tem responsável pela autorização. Chegaram aí? Muito bem. Temos 2 espaços, vocês estão vendo? Nome e nome. Precisa de 2 autorizantes? Não. Qual é o caso que precisa de 2? Qual é o caso que precisaria ter as 2 pessoas autorizando? Menores de idade, tá? Então, menor de idade, menor de 18 anos, eu preciso da assinatura do pai e da mãe, certo? Ok? Por isso que... Vamos lá, o nome dele consta na certidão? Consta, ele tem pai. Preciso achar esse pai. O pai ninguém sabe, faz 10 anos que ninguém sabe, ninguém viu. Se eu conseguir judicializar a parte do pai, ótimo. Se não, nada feito. Certo? Não tem o nome do pai na certidão. Então, ele não tem pai. Certo? Ou seja, legalmente falando, ele não tem pai. Só precisa da assinatura da mãe. Por exemplo, experiências. O pai está preso. Já aconteceu comigo. Aí eu não teve a doação, né? Porque eu não ia no presídio pedir a autorização do pai. Principalmente depois da mãe olhar e dizer assim, ele vai me matar quando souber que ele morreu. Aí eu digo, e eu vou lá? Eu pensei, não, eu não disse não, mas eu pensei, eu digo, e eu vou lá falar com ele? Vou não. Então não teve, era uma criança que foi morta encefálica, tá? Então seria doação de órgãos, mas eu disse, eu não vou. E quando os pais são incapazes, porque teve um caso no órgão, se você lembra, uma criança de 9 anos, que era paciente do estado psiquiátrico, a mãe era psiquiátrica e o pai na hora estava autorizado. E quem estava resolvendo tudo era um tio. Pronto. Aí o que acontece? Existe laudo, existe uma interdição oficial desse pai e dessa mãe? Não. Então, para a lei, eles são capazes. Entende como é muito complexo? Quando a gente fez essa entrevista com a filha que era autista, me gerou essa dúvida, tá? Inclusive foi uma entrevista que foi feita pela nossa assistente social, Paula, né? Foram 3 horas com essa filha. Eu olhava para... Paulinha entrava na sala e dizia assim, Paulinha, pelo amor de Deus, a gente, tipo assim, você, né? Mas o que acontece? E outra coisa, ela criou o vínculo com ela, então não dava pra gente substituir. Não, agora ela vai, entendeu? Então, é aquela osso. Se agarrou com ela e vamos lá. E aí eu fui pesquisar, e aí eu fui ver que o autista, apesar de ser considerado uma deficiência, mas se ele tem a capacidade de decisão, ele pode assinar. Eu fui atrás para ver, para entender, certo? De fato, houve a doação desse paciente. Mas assim, essa questão do pai e da mãe é importante a gente entender. Outra coisa, vamos descendo um pouco mais, vocês vão ver que tem autorizante... Não, aqui. Tem assim, logo após onde tem as assinaturas, tem assim, autorizante de 1º grau, autorizante de 2º grau, acharam? Autorizante de 1º grau, autorizante de 2º grau, vão seguindo aí, descendo assim, no terceiro... Achou? Bem no meio da página. Bem no meio da página, acharam? Nessa questão que você falou, que a assistente social realizou entrevista, logo aqui embaixo, assim, profissional responsável pela entrevista. Aí assina você? Não, ela. Só ela? Só ela. A entrevista pode ser feita por qualquer profissional de nível superior capacitado, tá? Profissional de nível médio, ou seja, nível técnico, ele não pode fazer entrevista, certo? Por exemplo, no caso do técnico de enfermagem, o Corém não permite, tá? Então, ele não pode fazer, pela legislação, ele não pode fazer a entrevista, certo? Então, a entrevista pode ser feita pelo médico, pelo enfermeiro, pelo assistente social, pelo psicólogo, certo? E aí ele assina a entrevista dele, ok? Por exemplo, por uma questão de organização, para não fugir, lá da OPO, Paula, nossa assistente social, ela não faz entrevista de morte encefálica. Por quê? Na morte encefálica eu preciso explicar como se deu aquela morte. Então, é uma questão muito técnica,
certo? Então, foge da questão da própria profissão dela. Certo? Embora ela já esteja, assim, entendidíssima de todos os processos, ela olha e faz, mas a Nora estava conta. Eu digo, mas olha, ela está toda entendida das noradrenalina, das coisas, mas assim, ela vai ter mais dificuldade. Ela pode fazer? Pode, mas aí a gente vai junto. Por quê? Porque quando chegar, por que não fez a cirurgia? Por que não sei o quê? Mas o AVC foi como? Mas ela como é que ela vai saber? Foge da questão profissional dela, né? Então, ela faz muito entrevista de córnea, muito, certo? Até porque ela está lá todos os dias, né? A gente até brinca assim, eu digo, você vai estar quando, Paulinha? Porque às vezes o menino diz, Mari, você vai estar quando? Aí ela faz, alguém pergunta quando é que eu vou estar? Ela está lá de segunda a sexta, né? Aí está todo dia. Então, ela faz muita entrevista de córnea. Mas vamos lá. Então, aí, autorizante de primeiro e segundo grau, certo? Se eu tenho um autorizante de primeiro grau, ok, marquei primeiro grau, tranquilo, sem problema. Se eu tenho um autorizante de segundo grau, logo abaixo vocês vão ver a justificativa. Eu tenho que justificar por que o autorizante, ou seja, quem assinou aquela autorização, é de segundo grau e não é um parente de primeiro grau. Ah, Mariana, e como é que eu vou fazer? Por exemplo, ele tem pai e mãe, mas são muito idosos, não vêm ao hospital. Não, tá aí a justificativa. Pai, mãe, idosos, sem condições de comparecer ao hospital. Quem assinou foi o irmão, por exemplo. Ele tinha o parente de primeiro grau, ou pais são falecidos, eu já peguei, pais falecidos, não tem esposa e não tem filhos. Então, não tem parente de primeiro grau, só tem o irmão. Então, o irmão assina, certo? Então, eu preciso justificar. Outra coisa importante, mais abaixo vocês vão ver aí que tem o que foi autorizado. No caso de vocês, vai ser sempre globo ocular, né? Porque vocês estão fazendo entrevista de córnea, então não vai ter rim, fígado, nada disso. Então sempre vai marcar globo ocular, certo? E na sequência eu tenho 2 testemunhas. Eu preciso de 2 testemunhas? Sim, obrigatoriamente. Certo? 2 testemunhas. Ah, Mariana, mas só tinha 2 familiares. Um assinou como responsável e um como testemunha. Assistente social, alguém, certo? Chamo e aí a gente pergunta se a pessoa se incomoda de assinar como testemunha. Normalmente, eles não se incomodam, certo? Mas eu preciso obrigatoriamente de 2 testemunhas. Ok? Nesse caso, qualquer presente que tiver lá, né? Até que às vezes sem estar presente, porque a assistente social lá do Valfredo, por exemplo, ela não participa da entrevista. Mas de vez em quando a gente vai lá e diz, você assina, as meninas já assinam, porque já estão muito habituadas. Vocês, é isso que eu digo, quando vocês começarem aí, vocês vão criando, gente, esses vínculos. Né? Em Mateus, por exemplo, ó. Eu não sei se vocês sabem, mas que ela é do banco de olhos, certo? Ela é técnica do banco de olhos. Esta jovem está aqui, por isso que eu perguntei, o que é que ela está fazendo aqui? Né? Porque ela sabe desse babado aqui mais do que ninguém. Mas assim, aí ela está dizendo, Mateus, quem é Mateus? Mateus é a testemunha de várias doações. Quem é Mateus? O motorista da Opel. A gente já tem o documento dele, a gente já sabe o endereço dele, a gente já sabe tudo. A gente preenche, só faz assim, Mateus, a ele. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso legalmente de 2 testemunhas, tá? Se não tiver as 2 testemunhas, aí fica complicado, aí a central vai vir para os corres de vocês, certo? Se não tiver 2 testemunhas. Oi, quem me chamou? Se a mãe chegar e dizer, não, eu vou assinar porque o pai já morreu. Ela Sim, precisa apresentar. precisa. Pai falecido ou mãe falecida, certo? Em caso de criança, não precisa ser os 2, falecido. Cadê o documento do óbito? Eu anexo. Tá? Por quê? Porque o que eu preciso anexar junto da documentação? Então, a documentação eu tenho que ter o termo de doação preenchido, assinado, todo bonitinho. Só esclarecendo que o RICT, que aí no de vocês está RGCT, se vocês quiserem corrigir o G com botar o I aí, né? Que é RICT, né? O RICT ele vai ser gerado depois, tá? Porque quando eu comunico a doação para a central, é que a central gera o RICT e aí informa esse número para a gente, que vai ser um número de 6 dígitos, traço 124, certo? Esse 124 ele é fixo, tá? É um número de identificação da central de transplantes. Regional, né? Na verdade, o 1240 é identificação
12, é porque é 124, né? Do RN, é. É porque que a gente só recebe 3, 124, não recebe 12,40. São 3, né? São 3, 124, é. Normalmente você consegue essa documentação em tempo hábil, assim, porque ele vai ter até 6 horas para pegar o refrigerado, você vai ter que captar até concluir o tempo de refrigeração. Não, mas assim, assinou o termo, eu já posso captar. Sim, entendi. Depois você pode mandar a documentação. Não, veja só. Gente, vamos lá. Estou aqui com a família, certo? Entrevistei. Giovana virou minha cobaia. Entrevistei Giovana, ela vai doar, certo? Termo de doação. Giovana, você está com o seu documento com foto? Você está com o seu documento com foto? Minha Flor, me dê. Você está com o documento com foto? Minhas testemunhas. Está todas as 3 aqui, certo? Peguei documento com foto, peguei documento com foto, peguei documento com foto. Você tem o documento de seu José aí, com foto do falecido? Peguei. Estou com 4 documentos na mão, certo? Doador, responsável legal, 2 testemunhas, ok? Preencho esse impresso e tiro cópia dessas documentações, tá? Ai, Mariana, eu vou tirar cópia onde? Já baixem no celular de vocês, Scanner, certo? Tenha... Eu paciente, no caso do órgão, o órgão vai casa, ele já tem até atestado, ou seja, já tem o RG junto com a declaração de óbito. Depende. Normalmente eles dão só a declaração, não vem documento não. Mas já foi pedido. Sim, já foi pedido para a família, muitas vezes, né? Para poder preencher a declaração. Mas é isso que eu digo, eu estou com a família, então eu pego essa documentação. É nessa hora aqui, porque eu vou precisar do documento da autorizante. Da pessoa que morreu, do autorizante. E das 2 testemunhas, certo? Porque eu vou precisar do documento do doador para preencher o termo. Eu preciso de todos os documentos para preencher o termo. Senão eu tiro essas informações daqui de onde? Eu tenho que ter o documento. E aí quando a pessoa diz, eu não tenho documento aqui, pode ser digital? Pode. Peça para passar para o seu celular, para o e-mail que vocês tiverem, enfim, que pode ser que seja disponibilizado para vocês, e aí vocês imprimem, certo? Mas aí, por exemplo, se vocês não imprimir, mas aí vocês vão mandar para a gente vai imprimir, certo? Beleza. O importante é ter. É ter, eu preciso ter, porque na hora que disser assim, cadê o documento? Não tem, não pode. Sem documento. Eu sei o meu número eu sei o número do meu CPF. Não, cadê o documento? Porque eu preciso da cópia. E se for um documento digital? Digital, manda pelo seu WhatsApp. Manda para... Identidade, CNH, carteira de trabalho. Tem que ter foto. Não, pode ser digital. Manda para o e-mail, manda para o celular, para o WhatsApp. É isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, as pessoas normalmente mais jovens, eu, por exemplo, eu não ando com documento. É só no meu celular, minha carteira de motorista, né? Então, assim, se for eu fazer uma coisa dessa, eu vou exportar minha carteira. E aí, por exemplo, lá na hora da entrevista, eu digo, manda aqui para esse e-mail. Às vezes até o familiar faz, você se incomoda de colocar aqui? Eu digo, não, de jeito nenhum. Eu vou lá, opo.natal@gmail e mando lá para o e-mail da OPO, certo? E aí vou e imprimo. Tá? Porque isso aí a gente guarda, certo, gente? E aí, junto com isso, eu preciso da entrevista médica e social, que foi esse outro impresso que vocês receberam aí, certo? Que são várias perguntinhas que a gente vai fazer na ocasião da doação, tá? E aí vocês vão ver que ele é frente e verso, certo? Então, a primeira parte eu vou fazer com a família, certo? Então, aí vocês vão ver, deixa eu colar... Eu não sei não onde é que está a pasta. Então, vocês vão ver aí, se o doador é portador de alguma doença, aí tem hipertensão, não sei o que, câncer, você vai perguntando. Porque, às vezes, o paciente, ele internou por um trauma, mas ele tem um histórico de câncer. Aí eu preciso saber qual é a neoplasia. Por quê? Neoplasias hematológicas contraindicação. Certo? Não, mas foi um câncer de próstata, foi um câncer de mama. Ok, sem problema. Certo? Mas aí... Um exemplo, meu esposo, ele tem câncer na medula, né? Ele fez transplante. Né? Não pode doar córnea. Por quê? Porque é hematológico, é câncer do sangue, vamos dizer assim. Então, leucemia, linfoma e mieloma
né? Que são as neoplasias hematológicas que estão fora, tá? Neoplasia do próprio olho também, certo? Então, esses 4, a gente tá fora. Os outros, Mariana, mas foi um câncer de mama com metástase cerebral, com metástase óssea. Tem problema. Tem metástase pro olho? Não. Então, pode. E ele certo? é doador de sangue. Pode, sem problema nenhum. Certo? Isso. Isso, depois da doação, tá? Até porque eu tenho as perguntas que estão aqui, elas me interessam se for ser doador ou não. É aquilo que eu digo. Lá antes, para estabelecer um vínculo, se por exemplo a causa do óbito foi um AVC, aí eu pergunto, mas ele era hipertenso? Só para estabelecer ali o vínculo na conversa, mas eu não estou pensando nisso aqui. Até porque a hipertensão não é uma contraindicação, é só para a gente ter uma conversa, né? Iniciar ali nossa conversa. E aí tem várias perguntas aqui, inclusive perguntas que são meio complicadas e que a gente nunca vai saber a resposta correta. Por exemplo, a questão 13. A questão 13. Leiam aí a questão 13, cada um na sua individualidade. Aceitava dinheiro em troca de relações sexuais em relações com quem eu aceitava. Pois é, como é que você pergunta isso para o esposo de uma senhora evangélica? Você pergunta? Eu não pergunto, minha gente. Até porque eu vou lhe dizer. É óbvio que Ele tem certeza absoluta? Vamos pensar aqui, ele tem certeza absoluta? Então pronto, fechamos a questão. Certo? Então tem umas perguntas aí que a gente pula. Por exemplo, a de droga eu pergunto, certo? Bebia, fumava, usava algum tipo de droga? Pergunto. Certo? Isso aí sem problemas, tá? Aí vem as perguntas relacionadas ao Covid, porque elas entraram aí, principalmente pós-pandemia, né? Porque a gente precisava perguntar. Embora a gente saiba que não tem, né? Até mesmo na época da pandemia a gente voltou a fazer captação de córnea, né? Foi o que voltou primeiro, né? Durante a pandemia ainda. E aí você tem várias outras perguntas. E aí vem a pergunta da hemodiálise, tá? Então, lembrando que a hemodiálise é contraindicação se ela for crônica, ou seja, se o paciente já faz hemodiálise em clínica, mas internou, certo? E aí fez uma insuficiência renal aguda e fez hemodiálise naquela internação, ele não é contraindicação para córnea, certo? Ele é contraindicação, sim, ele já era renal, e aí fazia hemodiálise já, e aí se internou por algum motivo, e aí morreu, certo? Aí esse é contraindicação, porque ele já fazia. Aquele que foi na internação, entrou por uma coisa, evoluiu com insuficiência renal, fez hemodiálise na internação, não é contraindicação, certo? A questão da transfusão, eu esqueci de trazer para vocês o impresso da hemodiluição, mas eu vou disponibilizar, tá? A questão da transfusão. Vamos lá. Chegou o paciente agora no Deoclésio, vítima de ferimento por arma de fogo, foi para o centro cirúrgico, fez 5 bolsas de concentrado, 10 de plasma, morreu. Certo? Aí eu chego lá para fazer entrevista, a família quer doar. Eu sei que fez transfusão. Por isso que é importante a gente procurar informações sobre o doador com a equipe, porque como é que eu vou saber essa questão da transfusão se eu não for procurar saber? Certo? Então eu tenho que me ligar. Principalmente os traumas geram, né, a possibilidade de transfusão maciça. E aí eu preciso fazer a hemodiluição. O que é isso? É um cálculo que a gente faz baseado no peso do doador para saber se aquela amostra de sangue que eu vou colher para a sorologia, no caso da doação, vocês não vão precisar colher a amostra de sangue, se aquela amostra de sangue ela vai ser válida para aquela sorologia ou não. Por quê? Se o paciente tomou 5 concentrados, 10 plasma, 20 plaquetas, fez um monte de transfusão, certo? Aquele sangue que está nele, é dele ou é dessas bolsas de sangue, tudo que ele tomou? Certo? Então a hemodiluição tem lá, explicando bem direitinho, não tem como errar. 48 horas antes, eu não sei se eu tenho ela aqui no meu e-mail. Certo? E aí você tem o cálculo. 70 quilos tem perto de 5 litros. Eu vou para a média 70 quilos. Então é mais ou menos 2,5 litros
do resto. A gente... Se for mais pesado, pode receber mais, mas a gente... pode 70 quilos, já fica atento quando for 2,5 litros. A gente, de morte encefálica, a gente faz para todos os pacientes, certo? Todos, independente, até porque fica internado muito tempo, toma muito soro. Às vezes, por exemplo, faz hidratação muito vigorosa, né, por causa da morte encefálica, etc. E aí, a gente faz. Até hoje, que aconteceu comigo, foi uma criança só. Tá? Que aí, quando a gente fez a hemodiluição batia, esbarrava, né? Ainda não podia colher, a gente teve que esperar algumas horas para poder colher a sorologia, tá? Mas, enfim, então a gente precisa fazer essa entrevista e aí vocês veem que aí embaixo tem questões relacionadas à própria saúde ocular, né? E aí as pessoas perguntam muito, não, ele só usava óculos, né? Ele usava óculos, tem algum problema? Não, não tem problema. Não, ele fez cirurgia de catarata, tem problema? Estou estragando aqui o microfone do rapaz. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Mas precisa estar relatado aqui, certo? Fez cirurgia de pterígio, tem problema? Inicialmente não, mas precisa estar relatado aqui. Tá? Porque na hora que vai avaliar a córnea, eles vão avaliar observando essas questões, certo? E aí vocês vão ver que do lado de trás tem outra da continuidade, certo? Oi. Tire, pergunta. Estaria mediado por um poliado ou se o paciente sexual, se o paciente sexual fizer, também não pode, é contraindicação. Se for crônico, é contraindicação. O paciente não importa, frequentemente, a sangue furada, agulha, Doutora Rogéria pode me falar melhor. Vai lá, vou dar a explicação que ela me deu, vamos ver se eu entendi certo. Os pacientes da clínica, os filtros, as coisas que são usadas na hemodiálise, elas são reutilizáveis, certo? Reutilizadas, tá? E as que usam, por exemplo, nesses do hospital, que falam, vai fazer aqui essa hemodiálise de urgência, é descartável. Então, o risco de contaminação é menor, tudo é menor. Certo? E um paciente, a gente, por exemplo, é muito comum a gente pegar paciente renal que tem hepatite B, que tem outras, algumas sorologias que são positivas. Não é incomum. Exatamente. Então, aí a gente precisa realmente ter esse cuidado, tá? E aí, do outro lado, vocês vão ver algumas questões, né, que vocês, quando forem captar, vocês vão precisar observar isso no doador, né? Então, se ele tinha uma coloração amarelada, então tudo isso aí vocês vão ter, que se tinha piercing, mas isso aí vai estar, a gente já perguntou, tatuagem, piercing. A questão de tatuagem, gente, é importante, tá? Tatuagem a gente tem, se for uma tatuagem num local certificado, né? Enfim, que tenha, eu estou vendo que tem tatuagem, eu também tenho. Então, assim, foi feito num local certificado, faz quanto tempo? Então, tudo isso importa. Por exemplo, vamos de novo para o exemplo que eu mais gosto. Deoclésio, vítima de FAF. Cheguei lá, é aquela tatuagem que parece que foi feita por um menino de 3 anos. Né? Aquelas bichas bem mal feitas, que você vê que foi feita assim num local completamente esquisito. Aí, ou então, a gente vê que era uma pessoa que tinha, digamos assim, condutas não muito adequadas frente à sociedade, né? Então, tudo isso importa. Então, há quanto tempo ele tem essas tatuagens? Uma tatuagem feita no estúdio, com todos os cuidados, as regras, as certificações, é uma coisa. Uma tatuagem feita num lugar, fundo de quintal, dentro de uma penitenciária, ou sei lá, em qualquer lugar, é outra totalmente diferente, certo? Então, essas questões precisam ser bem observadas, tá? E aí vocês têm todas isso que a gente precisa observar. Esse bonequinho de baixo é mais quando é paciente de morte encefálica, tá? Porque aí tá com sonda, com acesso, com isso, e a gente precisa desenhar aí, puxar as setinhas para colocar. No paciente que vai estar no necrotério, ele não vai ter sonda, não vai ter tubo, não vai ter nada disso. Certo? Então, vocês podem observar só marca de agulha. Às vezes você vai ver aqui teve o acesso central, que teve, né? Então, observa, mas o que tiver dentro da normalidade de um paciente internado, ok, certo? Alguma dúvida da documentação?
O termo de autorização, vão seguindo os quadradinhos, não tem como errar. É só ir indo no quadradinho por quadradinho, né, que vocês vão conseguir preencher sem problema nenhum, certo? Demora um pouco, demora, tá? Normalmente eu faço isso na presença da família ali. Depois, quando acaba, licença, Giovana hoje virou minha. Quando eu termino, eu mostro para a família e explico: olha, isso aqui é o termo, aqui tem os dados de seu fulano, aqui tá os seus dados que você vai assinar aqui como autorizante. Aí aqui tá, eu vou rapidamente e mostro até para eles verem que é uma coisa segura, né, que a gente não está usando. Você pode entregar, quer dizer, você pode tirar uma cópia do termo e entregar, mas, assim, na grande maioria das vezes a gente não entrega. O que é que a gente vai entregar para a família? Atenção, importantíssimo. Paciente que vai para SVO e para ITEP, a gente tem que entregar o relatório de cirurgia, ou seja, da captação para a família. Porque chegar no ITEP e não tiver o relatório de cirurgia, ou seja, do que foi retirado, o ITEP não faz o exame. Não faz a necrópsia. E aí é babado. Porque aí a família volta com gosto de gás. Entendeu? Porque é mais uma demora, é mais um problema. Então, se é ITEP e SVO, obrigatoriamente a gente tem que mandar. Certo? Entregar para o familiar o relatório de cirurgia, uma cópia, obviamente, do relatório de cirurgia, certo? Isso aí a gente precisa, tá? A cópia do termo, certo? De doação, às vezes tem família que pede, mas não é obrigatório, não. O relatório de cirurgia, ele existe eu não sei se eu acredito que vai ser o mesmo, existe um relatório já pronto, todos os relatórios de captação a gente tem pronto, certo? E aí é nome do doador, se foi unilateral ou se foi bilateral, e aí tem lá toda a descrição e embaixo só botar se teve alguma intercorrência ou não e assinar, certo? E aí, se teve alguma intercorrência, né? Aí tem as observações embaixo, certo? Se teve algum tipo de sangramento, ou de repente por que foi unilateral? Porque uma córnea estava infiltrada, certo? Sei lá, qualquer coisa assim, certo? Bom, gente, e aqui para a gente encerrar, vamos só terminar aqui a nossa entrevista. Seja sempre honesto com as famílias. Não tente ganhar a doação no jeitinho, certo? Então, o que é e o que não é, não é, certo? Então, a gente precisa ser sempre honesto com as famílias. Diga que você sente muito pelo ocorrido, né? Permita que a família se expresse, né? Não fique incomodado nem querendo... parar com aquele choro, ou como se o familiar estivesse fazendo alguma coisa de errado, né? Permita que a família permaneça, nesse caso aqui é mais para morte encefálica, tá? Que ela permaneça mais tempo com o seu ente querido, porque aí vai para UTI, né? No caso de córnea só, de coração parado, isso não é possível. Esteja disponível para ouvir, ou seja, não entre para entrevista com tempo para sair, tá? Demonstre suas preocupações e cuidados, assegure que o familiar será tratado com respeito, né? Então, ninguém quer, depois de uma doação, observar que o seu familiar veio com uma sutura mal feita, né? Então, por exemplo, já teve vezes do captador olhar para mim e dizer assim, tá meio... É melhor refazer, né? Eu disse, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que fosse meu pai, quando eu chegasse no velório, eu visse aquilo, entendeu? Um negócio meio repuxado assim para um lado, um negócio meio, né? Não vou querer. De repente, né? Terminou o meu japonês assim, não é esquisito. Então a gente precisa, então a gente precisa observar isso na hora da captação, tá? Trate o assunto de maneira simples e clara, certo? Então, vamos evitar os termos muito rebuscados, muito técnicos, muito cheios de... Certo? Vamos sentir como é que é o padrão de conversa com a família e manter ali, certo? Nunca evite a família, certo? Mesmo tratando-se de uma situação desconfortável. Vai ter a família que você vai ver que vai estar chorando muito, desmaiando, gritando, ou então vai estar com raiva, vai estar mais agressiva, mas não evite a família.
se coloque, a não ser que a família diga, não, eu não quero conversar, aí você respeita, tá? Mas, uma vez eu fui fazer uma entrevista lá no João Machado, eu sempre dou esse exemplo, eu estou apontando para ali porque Arthur está ali, colega lá do João Machado, da EDOT de lá. E aí, os próprios familiares disseram assim, não, era o filho do paciente. Não, porque ele é muito grosso, a gente tem medo que ele não sabe como é que vai ser a reação dele. Eu disse, não, diga a ele que entre. Não era todo mundo assim, sabe? Eu me sentei na frente do rapaz e comecei, assim, era uma morte encefálica, eu comecei a explicar. Tranquilo. Obviamente, ele estava meio assim, tenso, mas assim, ele não me agrediu, ele não foi desrespeitoso comigo, ele não falou nada demais. Ele estava chateado, mais do que normal, né? Nunca digam que você sabe como eles se sentem. Lembra, cada um tem um jeito de encarar o luto, de ressignificar essa perda, um tempo, um processo. Então, não adianta eu dizer assim, olha, eu sei como é que você está se sentindo. Não, eu não sei. Eu não sei. Ah, mas eu já perdi minha mãe, Mariana. Eu sei como é perder uma mãe. Você sabe da sua mãe, ela sabe da mãe dela. Certo? Nunca digo o que eles devem fazer, né? Por mais que a gente tenha vontade. Mulher dói. Dá vontade, não dá de dizer? Mas a gente não pode. Certo? Espere que a família tenha reações lógicas. A família muitas vezes não vai ter uma reação lógica, né? Não vai ter. Às vezes você fala e depois ela faz. Você pode explicar. Tem gente que faz, você pode explicar aqui para ela, porque eu não estou. Não, mas que precisa entender Aí você vai conversar tudo de novo, certo? Deixe de estar por perto após a abordagem. Nesse caso aqui também é mais para morte encefálica. Para a córnea é uma coisa mais rápida. Por quê? Vamos fazer aqui a sequência bem rapidinho. Acolhi a família, entrevistei, foi doação, assinei toda a documentação, vou lá, captei, retornei para a família e disse que estava tudo ok, o corpo está liberado. Pronto. Encerrou aí o contato com a família. Certo? E aí cada hospital que vocês forem indo, vocês vão se inteirando como é o trâmite daquele hospital, daquela instituição para a liberação do corpo. Então agora essa família precisa retornar ao serviço social. Certo? Eu esqueci de uma documentação. Menina, a gente precisa colocar a cópia da declaração de óbito, tá? Por favor, anotem aí. Eu esqueci no slide completamente. Então, eu tenho termo de doação, cópia de documento, entrevista social e cópia da declaração de óbito ou encaminhamento para a ITEP ou SVO, certo? O que tiver. O documento que tiver de óbito, eu tenho que anexar uma cópia, tá? Termo de doação, cópia, né, de documento com foto do doador, testemunhas, responsável e testemunhas, entrevista social e declaração de óbito. Eu preciso, agora eu me esqueci completamente da declaração de óbito. Então, vocês vão se inteirar disso, de como é que é. Então, agora eu retorno com essa família para o serviço social, deixo ela lá, o serviço social vai orientar, se ainda não tiver orientado, como é que não é, enfim. A gente faz e aí vocês encerram com a família. E nunca tenha medo de demonstrar suas emoções. Gente, todo mundo já se emocionou numa entrevista, certo? Todo mundo, isso é natural. O que não pode, de repente, é vocês se emocionarem mais do que a família. De repente, tá a família consolando vocês, aí não dá, né? Mas se emocionar sim, né? Por exemplo, não tem como se emocionar quando você está entrevistando um pai e uma mãe de uma criança de 5 anos. Não tem como você não se emocionar, né? Bom, gente, era isso. Eu sei que eu falo muito. Eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês muito mais e mais e mais. A OPO está de portas abertas. Se vocês quiserem ir lá conhecer, quiserem ir lá para, enfim, tomar um café, certo? Nós temos café. Se quiserem ir lá para conversar, para ver como é que é, a gente recebe vocês com a maior satisfação. E eu sei que vai ter, eu acredito que depois, né, para um treinamento prático, vocês vão precisar realmente ir para lá, para tentar pegar aí alguma entrevista para vocês poderem ver, visualizar como é que é. Eu ia trazer uma colega para fazer uma simulação aqui, mas infelizmente num sábado chuvoso eu não consegui ninguém para vir.
Tá, obrigado. Muito bom.